Módulo 30, exercício 7, relativo a uma laje vigada armada numa direção. Portanto, no corrente módulo, irá proceder-se à resolução de um exercício prático, onde se pretende mostrar todos os passos associados ao dimensionamento de lajes vigadas armadas numa direção e, com isto, aprender os rudimentos básicos do dimensionamento deste tipo de elementos. Considere-se então a laje representada na figura, uma laje de 4 metros de vão segundo uma direção e 5 metros segundo a outra, que se pretende executada com um betão C20-25 e um S400 e que, para além de um revestimento de 1 kN por metro quadrado, se encontra sujeita a uma sobrecarga uniformemente distribuída de 5 kN por metro quadrado. Relativamente ao modelo de funcionamento, em primeiro lugar, é fundamental compreender o modo de funcionamento da laje. Portanto, quando a laje não está carregada, ela obviamente não está deformada. Quando lhe for aplicado um carregamento, ela irá deformar-se e é isso que iremos ver seguidamente. Portanto, a laje carregada deformou-se. Ao deformar-se, ela vai apresentar aquilo a que nós chamamos uma deformação cilíndrica, ou seja, numa única direção, mantendo-se plana, digamos assim, na outra direção, ou linear pelo menos, e apresenta um raio de curvatura, sendo os momentos relacionáveis com a curvatura, através da relação, portanto, a curvatura é igual a m sobre a i, e, consequentemente, se conclui, portanto, que é possível analisar esta estrutura pegando apenas num elemento típico de 1 metro de largura e usando como se fosse uma viga equivalente para o dimensionamento da laje. Dado o modelo de formação, apenas numa direção, a laje vai funcionar apenas na direção transversal, ou seja, na direção dos 4 metros, sendo necessário determinar os esforços correspondentes. Em termos de modelo de cálculo, é um modelo com 4 metros de vão, tem uma carga uniformemente distribuída de PSD que irá ter, além do revestimento e da sobrecarga, o correspondente peso próprio. É uma laje de espessura 0,15, que era dado no enunciado. Enquanto em termos de largura da secção desta estrutura, portanto, vamos dimensioná-la com 1 por metro de largura. A espessura da laje tem os 0,15 e, portanto, esta será a secção de cálculo. O modelo de cálculo corresponde, assim, ao de uma viga equivalente de 1 metro de largura, na qual estão aplicadas as cargas associadas à laje. Quanto às ações, portanto, a laje, para além da sobrecarga, tem de suportar o seu peso próprio. Quanto é que vale o peso próprio? Portanto, o peso próprio será o peso específico do betão vezes a altura da secção, neste caso 25 vezes 0,15, ou seja, 3,75 kN por metro quadrado, de onde vamos adicionar este valor ao revestimento e à sobrecarga, resultando numa carga total no PSD igual a 14,6 kN por metro quadrado. Passando agora ao cálculo dos esforços, sendo o modelo de cálculo o de uma viga simplesmente apoiada, resulta que, para este modelo, para uma carga uniformemente distribuída de 14,6 kN por metro quadrado e para um vão de 4 metros, o diagrama de momentos será parabólico, tendo um valor máximo igual a PL ao quadrado sobre 8, só que agora o P é uma carga por metro e, como tal, é usual, iremos obter um momento por metro e, portanto, é usual usarmos uma nomenclatura de, em vez de M maiúsculo, de M minúsculo, especificando assim que se trata de um momento por metro. O momento será, então, o PSD vezes L ao quadrado sobre 8, ou seja, 14,6 vezes 4 ao quadrado sobre 8, o que conduz a um valor de 29,3 kN por cada metro.
Passando ao dimensionamento da armadura, a secção e admitindo, portanto, o tal dimensionamento por metro linear de largura, considerando a secção retangular de 1 metro de largura e de altura igual à espessura da laje, será esta a secção de dimensionamento, 15 cm de espessura, 1 cm de largura. A altura útil da laje será, portanto, a espessura menos o recobrimento, menos o diâmetro longitudinal sobre 2, o que, admitindo, portanto, um recobrimento de 2 cm e não sendo ainda conhecida a armadura longitudinal, mas como iremos verificar em lajes, as armaduras nunca não podem ter varões maiores que um décimo da própria espessura e, portanto, nesta laje o varão máximo que eu deveria adotar seria um varão de 12 e, eventualmente, num caso limite, varão 16 e, portanto, ao adotarmos ponto 2, um varão de 20, digamos assim, estamos a fazer o cálculo por segurança. E isto conduz a uma altura útil de 12 cm. Então, o μ será o momento sobre BD quadrado FCD. Como o B é 1 metro, desaparece, fica MSD sobre D quadrado FCD, o que no nosso caso dá 29,3 sobre 0,12 ao quadrado vezes 13,3 é 3, ou seja, um μ de 0,153, o que nos face à experiência que já temos das vigas, concluímos que este é um valor que está, é um valor aceitável, que está aqui, entre os dois limites, o mínimo 0 e um máximo aceitável 27,30. Portanto, é um μ razoável para esta laje, o que dá um ômega de 0,167 e, consequentemente, quando procedemos agora ao cálculo da armadura, a armadura seria igual a ômega vezes BD, mas o B, reforço novamente, é 1 metro de largura, de modo que não é usual incluirmos esse valor na operação, e isto dá um ômega de 0,167 vezes 0,12 vezes 13,3 é 3 sobre 348 é 3, e multiplicando por 1E-4 para obter os valores logo em centímetros quadrados por metro, somos conduzidos a 7,66 centímetros quadrados, se a secção fosse de 1 metro apenas, mas como esta é uma secção que se repete de todos os metros, portanto, por isso é que consideramos como área distribuída. Quanto ao dimensionamento ao esforço transverso, o esforço transverso máximo atuante junto aos bordos resulta igual a VSD igual a PSD vezes o vão a dividir por 2. Como a carga é de 14,6, será 14,6 vezes 4 sobre 2, ou seja, um esforço transverso por metro de 29,3, que importa verificar se não excede o valor máximo resistido pela laje. E, portanto, este é um esforço atuante por metro linear do apoio de laje. Em termos de verificação, e de acordo com o Eurocódigo 2, temos que o K é 1 mais raiz de 200 sobre D, em que D é a altura útil, em milímetros, e, portanto, 1 mais 200 sobre 120, ou seja, 2,29, mas como o valor de K não pode exceder 2, somos conduzidos a um K igual a 2. No que diz respeito ao V mínimo, a resistência mínima da laje de betão armado é dada por 0,035 raiz de K ao cubo vezes FCK, com o FCK em megapascais, e, portanto, isto resulta 0,035 vezes a raiz quadrada de 2 ao cubo vezes 20, o que dá uma tensão de 0,44 megapascais. Pelo que, de acordo com o Eurocódigo, o VRDC tem de ser maior ou igual que 0,44, que era este valor, vezes BWD, mas o BW é 1 metro, portanto, vezes D, e, portanto, isto resulta num valor de 53,1 kN por metro, que é o valor mínimo que esta laje resiste. Ela ainda resiste mais, poderíamos ir calculá-lo, mas em geral compensa
começar o cálculo por aqui, porque se o valor mínimo resistente da laje, que nos deu neste caso 53.1, já é por si maior que os 29.3, portanto, então já fica desde já demonstrada que a laje suporta esta carga e, portanto, é uma estrutura bem dimensionada e sem necessidade de colocação de armaduras transversais. Podemos então passar à verificação da armadura longitudinal. A armadura obtida tem que verificar as quantidades mínimas e máximas especificadas pelo Eurocódigo 2, que o faz no parágrafo 9.2.1, e assim a armadura mínima tem que ter, que é dada por ponto 26 FCTM sobre FYK vezes BT vezes D, que não pode ser inferior a 0,0013 BTD, e agora o BT será naturalmente igual a 1 metro, já que estamos a fazer um dimensionamento por metro de laje. Quanto à armadura máxima, será igual a 0,04 AC, ou seja, em que a área de betão será igual à largura da secção, neste caso 1 metro vezes a altura útil D. E então resulta que a área mínima será 0,26 vezes FCTM do betão C2025, ou seja, 2,2, sobre 400, já que o aço é um aço 400, vezes a altura útil, 0,12. Isto resulta igual a 1,72 cm² por metro, que é claramente inferior à armadura que nós obtivemos anteriormente e, portanto, significa que a secção tem uma quantidade de armadura regulamentar. No que diz respeito à armadura máxima, ela é igual a 0,04 vezes a área de betão, ou seja, 0,04 vezes 0,15, que dá 60 cm² por metro, maior que a área de 7,66, concluindo-se ser a armadura regulamentar e podendo passar depois à especificação de varões. Para a especificação da armadura, conhecido o valor, que neste caso deu 7,66, e verificadas as imposições legais, pode proceder-se à escolha e, portanto, olhando para uma tabela de varões, de armaduras distribuídas, e sempre com o conceito que devemos adotar o menor varão possível, o menor diâmetro possível e com os menores espaçamentos possíveis, rapidamente se conclui que a solução que resolve este problema serão 7,85 cm² por metro de varões de 10, afastados de 10. E a laje, como é armada numa só direção, não tem armadura de cálculo na direção perpendicular, no entanto, em qualquer direção, em qualquer laje, temos que colocar sempre armaduras nas duas direções, pelo que, neste caso, na direção perpendicular, será necessário providenciar uma armadura dita de distribuição, parágrafo 931 do Eurocódigo 2, e igual a 1/5 da armadura principal, ou seja, 0,2 do AS. Como colocamos 7,66 na armadura principal, 1/5 desse valor será 1,53 cm² por metro, o que, recorrendo à tabela de armaduras distribuídas, 1,53 cm² por metro, optei por varões de FIS de 6 afastados de 15. Claro que poderiam ser também varões FIS de 6 afastados de 17,5, mas depois, como iremos ver mais adiante, noutras aulas, prefiro sempre fazer a opção de procurar nas armaduras principais não adotar diâmetros superiores a 15, por causa das eventuais dispensas de armaduras, que caso queiramos fazê-las. E, portanto, se conclui varão de 6 afastados de 15. Quanto à armadura de bordo apoiado na direção perpendicular aos bordos e de forma a controlar a fendilhação que pode ocorrer devido ao impedimento à rotação imposto pela viga, é necessário colocar uma armadura igual à mínima
E, portanto, a armadura de bordo será igual à mínima, será 1,72 cm² por metro, o que será, neste caso, os mesmos varões de 6 afastados de 15, 1,88 cm² por metro. Perpendicularmente, haverá naturalmente de colocar sempre uma armadura de distribuição, adotando-se aqui um varão de 6 afastados de 25, sendo mais do que suficiente, e considerando esta a armadura mínima que se adota para uma laje, FIT 6 afastados de 25. Ou seja, 1/5 da armadura mínima poderia ser menos do que FIT 6 afastados de 25, mas por questões de qualidade da pormenorização, não aconselho que se adotem valores inferiores a FIT 6 afastados de 25. A armadura de bordo livre. Na direção perpendicularmente aos bordos livres, é necessário colocar uma armadura aqui para evitar o eventual descasque do bordo, como já vimos. Portanto, vamos ter que colocar pelo menos 2 varões de 8, um em cada canto, e uma armadura que entre pelo menos até 2H, com este formato, e no caso em análise, irá aproveitar-se a armadura de distribuição inferior para a sua concretização. Passamos agora à parte da pormenorização de armaduras. Os desenhos de pormenorização começam sempre por um desenho de dimensionamento, onde se especificam todas as dimensões corretas da laje, quer em planta, quer em corte, e, portanto, isso se coloca uma legenda. A planta e o corte, as escalas adequadas, que permitam, digamos assim, esclarecer qualquer dúvida relativa à execução do elemento, e aonde é indicada a espessura da laje, um H igual a 0,15. Quanto à convenção do desenho da especificação de armaduras, usualmente é esta, portanto, na planta inferior portanto, a orientação de leitura é de baixo para cima, portanto, significa que se tivermos que colocar armaduras, quando colocamos as armaduras, é usual a sua representação nas pontas com uma pequena dobra que não é executada em obra, mas apenas para elucidar que se trata de uma armadura da face inferior. Na planta superior, esse mesmo perne é voltado para baixo, precisamente para indiciar que estamos noutra planta inferior e planta superior, e as leituras para, digamos assim, a direção Y é feita da direita para a esquerda, razão pela qual as cotas, a cotagem é também ela colocada deitada para a leitura nessa situação. Portanto, eu volto a reforçar este pormenor para me indicar que se tratam de armaduras positivas, porque quando eu leio a armadura segundo X ou quando leio a armadura segundo Y, verifique sempre que a pontinha, ao representá-la voltada para cima, e reforço, ela não é levantada para cima em obra, é cortada pura e simplesmente, ajuda a ter uma noção de que se trata de uma armadura positiva, ou seja, uma armadura da face inferior, e para as armaduras negativas é feito a representação oposta e, portanto, as extremidades apontam para baixo. Passando agora à representação da planta inferior. Corretamente, para este caso, temos a planta. Eu aconselho, nesta fase inicial que vocês estão a iniciar-se na pormenorização, a esquiçarem como um auxiliar de verificação de que estão a colocar as armaduras todas, isto para a planta inferior, e, portanto, vamos colocar uma armadura que, não se esqueçam, era diâmetro de 10 afastados de 10, neste caso com 4,20 m para a respectiva amarração, e de uma ponta à outra. Isto significa que colocamos as armaduras na laje na direção X em toda a laje. Perpendicularmente, iremos colocar uma armadura de distribuição, que pedimos que era FIT 6 afastados de 15, neste caso com 6 metros, para fazer a respectiva dobragem nas pontas.
para resolver o problema da armadura de bordo e que vai desde a face interior da viga à face interior da viga. Chamo a atenção, a armadura da laje nunca entra dentro das vigas. Portanto, a armadura da laje alinhada com as vigas nunca entra dentro das vigas, porque as vigas têm a sua própria armadura. E, portanto, ao fazer percorrer da face interior de uma das vigas, de um dos apoios ao outro, corri toda a direção e confirmo que esta laje tem armaduras nas duas direções, em toda a sua área, pelo que, em princípio, estará bem pormenorizada. Colocando a legenda para finalizar as cotas e, portanto, este desenho agora sim estará em condições de se considerar terminado. Na planta superior iremos proceder da mesma forma. Nesta planta temos apenas de colocar as armaduras de bordo apoiado, que, como vimos, se devem prolongar até 1/4 de vão. Ou seja, iremos colocar a armadura amarra na vertical na viga e por isso é que tem aquele desenvolvimento com aquele formato. Vai correr toda a viga de uma ponta à outra e adotamos fios de 6 afastados de 15, que neste caso será com 1,5 m cada varão, de uma ponta à outra. E com isto estamos no nosso esquema auxiliar de verificação, ali a representar os varões que acabámos de colocar. Iremos fazer a mesma forma no outro bordo, ou seja, uma armadura de bordo, até 1 metro de vão e com a especificação do FIT 6 afastados de 15 com 1,5 m e, consequentemente, a sua marcação no esquema auxiliar de verificação. Existindo armadura numa direção, nas lajes temos sempre de pôr armadura na direção perpendicular, ou seja, neste caso uma armadura de distribuição, que escolhemos sendo FIT 6 afastados de 25, razão pela qual irei aqui representá-lo, varão de FIT 6 afastados de 25 até àquela mesma cota que adotámos para a colocação da armadura de bordo. E podemos marcar no esquema auxiliar, fazer o mesmo do outro bordo, FIT 6 afastados de 25 até 1 metro afastado do vão, marcamos no esquema auxiliar e, olhando para o esquema auxiliar, verificamos duas coisas. Por um lado, que todas as lajes que existem, todas as armaduras que existem numa direção têm armadura na direção perpendicular, o que indicia que estará bem executada a pormenorização e que, neste caso, sendo uma armadura superior, existem por vezes zonas da laje onde não há qualquer armadura. Portanto, reforço a ideia, pode não haver armadura, quando existe sempre armadura nas duas direções. Vamos pôr a legenda e dar por terminada a execução da pormenorização da planta superior. A terminar, apresenta-se o corte da viga, com as armaduras especificadas, todas as armaduras, as cotagens de todos os elementos, naturalmente, e que permite, de alguma maneira, dar a entender ou perceber a complexidade que este tipo de desenhos provoca. A legenda e está concluído este exercício 7, onde se pretendeu proceder ao dimensionamento de uma laje armada numa direção. No presente módulo, procedeu-se à resolução do exercício prático relativo ao dimensionamento da laje vigada armada numa direção.